Solange Altomari, muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. Nem sempre é tão legal, às vezes, falar de si mesmo, mas também é para falar muito mais da sua profissão, aquilo que representa, e um pouquinho de você também. Eu que agradeço. Vamos começar assim do começo, né? Explicar para as pessoas, né? Porque muita gente que assiste aqui o nosso PlasticaCast é leigo, né? Assim como eu também, né? Estou agora sabendo de muitos assuntos graças a esse podcast. O que faz uma instrumentadora? Basicamente, ela auxilia o cirurgião na cirurgia. Uhum. Mas antes disso, tem muitas outras coisas que ela faz também. Preparar um instrumental, preparar a caixa, tratar do instrumental, cuidar para que ele não crie ferrugem, isso tudo. E o seu trabalho, então, começa muito antes do Começa início da muito antes e cirurgia, né? termina muito depois da Uhum, cirurgia. aham. E como é que começou essa história? Como é que a senhora se interessou por essa profissão? Então, eu até estava contando para o doutor Alan que quando eu era adolescente, eu ia muito para a casa da minha prima, que morava na Avenida Rui Barbosa. E domingo, quando nós íamos à missa, chegavam sempre as enfermeiras do Ananelli, todas uniformizadinhas, para assistir à missa também. Aquilo me encantava, né? Aquela roupinha, tudo arrumadinho, tudo engomadinho, eu ficava encantada com aquilo. Mas o tempo passou. Eu, quando terminei o normal, fui fazer pré-vestibular de nutrição, que era o que meu pai queria. E, nesse tempo, eu vi anunciado no jornal um curso de instrumentação cirúrgica. Como eu já vinha encantada com as enfermeiras, né? Eu resolvi fazer o curso de instrumentação cirúrgica sem que meu pai soubesse. Para ele, eu estava fazendo pré-vestibular para nutrição. Quando chegou a época do vestibular, eu já estava estagiando e não fui fazer as provas. Comecei a estagiar no Hospital Gafreguini com o professor Josias de Freitas, em cirurgia geral. De lá, eu fui para o Hospital da Ordem Terceira da Penitência, trabalhei em ginecologia e obstetrícia com o professor Dr. Henrique Pasqualetti. E de lá, então, eu consegui chegar na Clínica Pitangui. Caramba, e como é que seu pai descobriu? Quando, né? Quando meu pai descobriu, eu disse a ele que não tinha feito a prova porque eu estava estagiando, porque eu precisava ganhar dinheiro, que eu queria me sustentar. Aí ele gostou. Aí, Não, como eu mas era uma já... outra época. Eu não sei se ele gostou tanto, não, mas Então, era cheguei- Solange à frente do tempo. Não, mas pô, é mesmo, porque teve a coragem, né, de ir É. naquela época contra a vontade do pai, né? Muita Então. gente estudava por Mas causa do pai, né? você percebeu para quem que ela instrumentou? Ela só falou o nome do professor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, dos três grandes mestres da medicina do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Professor Josias, professor Pasqualetti, professor Pitangui. Foram os três. Chegou na clínica do Dr. Pitangui Cheguei com na quantos clínica anos? do doutor... Tinha 25 anos. Novinha. E quem foi me entrevistar foi a chefe do centro cirúrgico, que era uma argentina com formação na Suíça, que é ela que organizou a clínica do Dr. Pitangui, porque antes dele montar a clínica dele, ele trabalhava no Hospital dos Estrangeiros. Eu não sei se muita gente ouviu O Hospital dos falar. Estrangeiros não existe mais, mas é aquele condomínio que tem ali em Botafogo, em frente ao Shopping Rio Sul, Morada do Sol. Ah, sim, Ali sim. era o Era Hospital o dos Hospital dos Estrangeiros, Estrangeiros. antes de ser o não condomínio, sabia. ou seja, tem um pouco de tempo. É, Eu sempre vi tem- o Morada do Sol. Então, quando eu cheguei para ser entrevistada, ela me disse de cara, de instrumentadora nós não estamos precisando. E você tinha acabado de fazer o curso? Tinha acabado formado. de estagiar. Ah, tá. Mas se você quiser, eu posso te ensinar a fazer. Você sabe fazer o quê? Eu digo quase nada, mas gostaria de aprender a fazer de tudo. Então você está empregada, porque é uma pessoa como você que eu quero. Olha. Então eu comecei a trabalhar, fui aprender a dobrar roupa, Roupa de centro cirúrgica, Sim, sim. campo cirúrgico. porque tudo isso era lavado e passado e dobrado para ser Uhum. reutilizado. Esterilizado. Compressas, campos cirúrgicos, os curativos eram todos feitos na própria clínica, até luvas eram esterilizadas, reutilizadas. Então, eu fui passando por aquele preparo todo. Foi ali a minha vida, a minha escola foi a Clínica Pitangui. Quando eu comecei a instrumentar, eu já sabia fazer tudo no centro cirúrgico, porque depois de até arrumar a roupa no armário,
eu aprendi. Depois eu fui ser circulante na sala, aí aprendi também como atender os anestesistas, como atender o cirurgião, como atender tudo dentro da sala. E muito depois, então, foi que eu fui instrumentar. Mas no que eu estava circulando na sala, eu já prestava atenção Sim. nos tempos cirúrgicos. Quando eu entrei, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Então, eu digo, a Clínica Pitangui foi a minha escola e foi o meu cartão de visita para todos os que passaram por lá. Tem uma coisa que é curiosa, porque é interessante entender que o trabalho que a Solange aprendeu e executou a vida inteira são trabalhos que hoje você precisa de 6 pessoas, 7 pessoas para fazer o que Caramba. ela só fazia. Porque hoje em dia você, nos hospitais, não é errado nem certo, não estamos criticando. Eu estou só falando da formação que é diferente mesmo, né? As pessoas são formadas para fazer uma coisa. Então ela só sabe lavar o material, a outra é Hoje contratada em para dia é secar o assim. material, a outra é É. contratada para botar o material. Porque isso tudo é uma arte, porque eu vi muito Solange trabalhar. Então, assim, Solange, tive a felicidade de ter ela, né, trabalhando comigo. Sim, eu tenho material de 20 anos, entendeu? Se não fosse ela tomar conta do material, Aham. aí é lubrificar, é levar para Uhum. molar, é sei lá o quê. Então, isso, assim, o trabalho do cimentador não é só passar ferro, né? Uhum. Então, assim, a Solange entra em campo, ela está tomando conta se o anestesista se o soro acabou, se o paciente respirou, sabe? Uhum. Essa profissional não existe mais. É o braço direito do médico, né? Dentro do, Sim. do ambiente Eu cirúrgico procuro ali. ser sempre o braço direito. Tanto que o É. doutor Pitangui dizia que nós tínhamos que ficar à direita dele e caminhar um passo na frente dele. Porque é o que eu digo sempre, hoje em dia, as instrumentadoras se preocupam muito em guardar nome de instrumental. Né? Eu já digo que o principal é você guardar os tempos cirúrgicos, porque você guardando os tempos cirúrgicos, você sabe o que você vai dar na hora Uhum. certa. E Então, eu não me preocupo se é pinça, é kosher, é Kelly, é Alice, não me interessa, me tem, interessa tem para que apelido? Tem serve. apelidos Não, dos tem nome. Todas instrumentos? têm Mas tem nomes. nome, Tem nome específico. nome- Tem nome específico. mesmo Tem nome nomes e sempre. tem gestos também. Também, Aham. né? Porque antigamente a gente se comunicava Mais na muito por cirurgia geral, por né? gestual. Assim, a tesoura, assim, é uma Kelly, se Ah, você quer afastador, Afastador. compressa, tudo aham. tem um gestual. Mas o que mais sempre me impressionou na formação da clínica é que você não precisava pedir o material. Por quê? Por quê? Porque o doutor Pitangui dava aula durante a cirurgia e ele não pedia nada. Então, você tinha que colocar nas mãos dele, acompanhar a cirurgia e colocar o que ele fosse precisar. Ah, entendi. Então Era quase você. uma comunicação ali, assim, Isso. por Não, telepatia, né? e de tanto repetir, era normal ela saber o que ele ia fazer logo a seguir. Aham. E pelo próprio gestual dele, às vezes, de pegar uma pinça e fazer assim, ela já entendia o que ele ia precisar. Uhum. E quando ia usar a direita, ele E ia usar a esquerda. Tá aí a importância também dessa dobradinha com o Da médico, né? É a afinidade, afinidade, né? De entender. É diferente, né? O É, médico do outro, né? é. Quando você chega para trabalhar com outro médico que você nunca É. trabalhou, tem que ter uma adaptação, né? Eu fico encantada, né, com cada um deles, Aham. né? E eu pego rapidinho o jeito de cada um. não, mas que Porque fácil, na ela época que eu sabe trabalhava, tudo. na época que eu trabalhava com ele, eu trabalhava com ele e com outros também. E cada um tem a sua peculiaridade. Eu achava Uhum. isso fantástico. Uhum. Um toque pessoal, né? E já se especializou assim em cirurgia plástica, né? A minha vida toda ficou na cirurgia plástica. Hoje em dia, se eu tiver que fazer alguma coisa diferente, eu vou pedir ajuda aos estudantes. Agora, ao longo desse tempo, foi em que ano isso? Isso, Você começou? que eu comecei com o Dr. Pitangui em 1970. Década de 70. Eu imagino que os instrumentos tenham Não, mudado são a bastante. mesma coisa. Mesma coisa? É. Não entrou tecnologia, Não foi entrou tecnologia, motorzinho. entrou, Mas isso mas isso entra e sai, né? é. Porque É. o Eu digo básico. assim, tinha coisas que o Dr. Pitangui fazia e deixou de fazer e que hoje ficam inventando moda que ele já fez e deixou de fazer. Eu acho isso interessantíssimo. Quando eu olho assim, digo, nossa, ele já fez isso e não deu certo. Deixa eu te contar uma coisa, Aline.
professor Pitangui saía da sala de cirurgia, Ah. só olhava para ela e ia embora. E aí deixava ela tomando conta dos meninos, Não. e os meninos ficavam fazendo... Os meninos eram você? Não, porque o meu Os eu alunos, também também, fui dos também. meninos. Mas os alunos que, como o professor saía da sala, os alunos Uhum. todos ficavam empombados, querendo mandar no centro cirúrgico. Só que ali não se cria, né? Aham. Então aí ficava lá, ela... os É, estrangeiros e aí- eram mais difíceis de aceitar. Uhum. Então, muitas vezes eles davam um ponto mal dado e eu pedia para desmanchar. E ele olhava para minha cara e disse assim: eu só vou desmanchar se o doutor Pitangui mandar. Ah, meu Aí não Deus. prestava, né? É. Porque o doutor Pitangui passava na sala e perguntava: está tudo bem? Eu olhava para a cara dele, ele entrava. Aí eu disse: o doutor disse que só desmancha o ponto que eu pedi para desmanchar se o senhor mandar. Aí ele disse: então você não precisa desmanchar, pode sair da cirurgia. Nossa. Não era é. nesse Você tinha que nível. Era respeitar, assim, né? Você era também, assim. né? Aqueles Então, equipamentos eram muitos saíam sua do centro responsabilidade. cirúrgico porque não Pé da vida queriam. com ela. Eu fiz muitos amigos e muitos inimigos Não, também, fez mas os inimigos. inimigos que eu fiz hoje são meus amigos, Aham. que eles Porque é muito entenderam. legal, porque você está numa escola de cirurgia plástica, na qual, assim como ela, né, quando chegou na Clínica Pitangui, perguntaram para ela se ela sabia alguma coisa, ela falou assim: não, estou disposta a aprender, ou seja, ela começou do zero. É. Quando a gente recebe um residente do primeiro ano, o que a gente quer é que ele comece do zero, porque ele não vem Vem com sem vício, vícios, é. não vem sem vício, e a gente quer moldar ele e quer fazer com que isso depois, isso vai ser muito bom para ele. Uhum. Isso vai ser, né, É fantástico muito mais difícil você consertar o errado do que ensinar o certo. Sim. Então, várias vezes várias vezes eu utilizei a experiência da Solange, falei assim: Solange, esse pontinho que não tá. Você lembra daquele pontinho daquele em 8 lá atrás da orelha? Não faz aí para ver se dá. Pô, dava. Ou seja, a experiência, a vivência de ver aquilo ali repetidas vezes, de ver que deu errado e que ver que dá certo assim, assado. Então, deixava todo mundo muito confiante na cirurgia e que vai tudo terminar bem. E o principal, que ela sempre foi caprichosa, então não deixava a gente não ser caprichoso. Sim, Então, a era gente precisa exigente, ter né? o ponto certinho, na Eu- distância correta, o Aprendeu também com os ativo. melhores, né? É. Aí era tudo muito, tinha que ser caprichado, Uhum. porque ele dizia: quem sabe da rotina aqui é você. Então eles têm que seguir a sua rotina, porque hoje eles estão, amanhã eles não estão. É. E Então, rodava muito, né? Eram muitos a alunos. cada Então, 2 a cada meses 2 meses, mudavam os alunos. novos. Aí você ensinava tudo novamente. E Uhum. era tudo aquela. Já cansou de ensinar? Não, Não. Ah, Todo ensinar é dia um dom. Você ensino toda transmitir hora. sua sabedoria. De E vez em quando ele manda alguém lá para outra equipe para aprender. Manda mesmo, manda mesmo. E é bom, porque volta diferente. Impressionante como é que volta diferente. Claro. Porque além de as pessoas não sabem, ou não sabem porque também não é divulgado, não é interessante divulgar, ou sei lá, por algum motivo, que não é só você entrar no campo de cirurgia com bisturi na mão e sair fazendo. Existe todo um aparato, uma preparação. Uhum. Essa Né? preparação é que é a coisa mais E difícil, essa que não é todo preparação mundo as que pessoas não sabe. sabem preparar. Colocar os campos, enrolar o tubo, Uhum. preparar o paciente, isso tudo. Colocar na posição É correta. como se fosse um Balé. chefe de cozinha fazendo mise en place ali, né? Se tudo não tiver Tudo, direitinho, ele não vai tudo, conseguir, né? Servir a comida Todo Ele vai mundo conseguir certo. servir, mas é muito mais simples É. se tiver com todos os ingredientes na É, mão, né? É. E é difícil achar, assim, um bom instrumentador, que É você difícil. que saiba difícil. ler seu pensamento, né? Como Essa é a maior Solange. dificuldade que eu tive, porque eu ainda falo muito baixo. Hoje eu mudei um pouco. Eu preciso pedir o material, não é sempre que... Mas já quem trabalha comigo já entendeu isso. Entendeu que é o mais importante. Tem que estar prestando atenção no que eu estou fazendo. Tem que ficar de olho ali, ó. Porque Aí, eu não quando precisar, tá de olho, você não precisa ficar supondo o que vai precisar. Você o tá de não olho. precisar pedir ganha tempo cirúrgico. Uhum. Porque se você está acompanhando a cirurgia, você... Tanto que quando o doutor Pitangui, eu dava o ritmo na cirurgia, né? Quando ele começava a falar muito, eu segurava um pouco. Aí eu não dava, ele olhava para minha cara. Como às vezes também eu dava um passo, eu estava 2 passos na frente dele, aí ele olhava para minha cara, aí eu segurava. Teve algum médico, assim, que não deu liga?
Você falou assim, mas olha, com aí ele, deixa aí... pra lá. Não, não precisa Não, mas citar, eu digo não, não assim, precisa não, eu citar, digo não, assim, porque às vezes lá na tem que ter. clínica eu dizia que tinham 3 tipos de aluno. Ah, Tinha o aluno que ia para aprender, tinha o aluno que ia para pegar o diploma e tinha o aluno que ia para fazer social, Pra passear. entendeu? uhum, Eles queriam o diploma, mas eles queriam aparecer, queriam estar do lado do Dr. Pitangui. sei. Tinha outros que só vinha pegar o diploma e pronto, não queria aprender nada. Então, Uhum. esses eu não chamava nem para entrar em cirurgia. Mas depois eles aprendiam lá na Santa Aprendiam Casa. do jeito deles, né? Aham, São aqueles que são os maus cirurgiões, entendeu? Que eu fico Aham. com pena. Mas quando eu escolhi, eu só escolhi os bons, porque eu tenho um tempo. O meu tempo é o tempo do Dr. Pitangui. Então, são poucos cirurgiões que trabalham nesse ritmo. Então, eu não sei trabalhar com cirurgião que fica o dia inteiro naquela cirurgia. uhum, Aquilo vai me dando uma gastura, aquilo vai me incomodando e eu começo a ficar irritada. uhum, Então, eu não sirvo para trabalhar com qualquer um. uhum. Agora, os instrumentos são do médico ou são seus? São do médico. São do médico. São do Aí médico. você cuida. Eu preparei as caixas para o doutor Alan, Uhum. eu preparei as caixas da doutora Bárbara. Todos os dois têm 2 jogos de caixa para cada cirurgia. Inclusive, com ele, eu fui para o Maranhão organizar as coisas lá para ele. Nossa! Depois Isso que é estava tudo parceira. organizadinho, aí é que. Aí não foi mais. Mas, mas não só isso, né? Não, eu tava falando que organizou a minha porque ela trabalhava comigo, então ela organizava mesmo. É, Fora quando um aluno do curso que chegava lá e falava assim, Solange, cadê aquela lista de material, aquele arquivinho com toda a lista do que precisa, do que tem na caixa do professor Pitangui na clínica? Ah, tá aqui, esse aqui é o material. isso eu Quem dava sabia para tudo. todos os alunos quando terminavam o curso. Eu dava relação de material para cada caixa de cirurgia. Para face, para abdômen, para rino, Uhum. dava tudo para eles, tudo. Inclusive, eu dava até como eram cortados os curativos de mento, os curativos de nariz, todos os curativos eu dava desenhado no papel como Nossa. tinha que ser. Porque isso foi o quê? O professor Pitangui, ele teve 40 anos uma clínica. É. Se ele não otimizasse os passos dele, ele não conseguia. Ele teve dia de fazer 12 cirurgias, É. 14 cirurgias numa manhã à Trabalhava tarde. muito, nos Trabalhava-se muito. Então, se você não tem aquilo ali padronizado e feito da forma para funcionar desta Automático, né? forma, Pra no ser automático, Ele disse que a clínica dele era uma engrenagem. Sim. Todos eram importantes e todos tinham o seu a fazer. Uhum. Quando um faltava, a engrenagem já não funcionava. Então, um tinha que fazer o serviço de 2, né? e não só o professor Pitangui, na clínica, né, Solange? Acho que você também teve a oportunidade de conhecer outros Nossa, médicos que fez conheci amizade muito. Porque não só tinha o professor Pitangui. Você tinha o Sim, professor é. Pitangui, que era a figura central, né? Aí lá tinha você tem. bucomaxilofacial. Mas assim, você tinha os outros primeiros auxiliares, os primeiros auxiliares do professor Pitangui. Então, como foi? Doutor Adolfo, muito tempo, doutor George, doutor Odi, doutora Bárbara, doutora Jane, doutora Simone, né? Heloísa, Luiz Vitor. Uhum. Então, assim, são pessoas que trabalhavam com o professor e que ela também tinha essa interação. E tinha uma coisa muito interessante, é que eu separava bem o pessoal do profissional. A doutora Heloísa, por exemplo, nós tivemos uma briga, mas nem por isso eu deixei de trabalhar com ela. Eu entrava em cirurgia com ela não me dirigia a palavra, eu não dirigia a palavra a ela, mas eu trabalhava e fazia tudo que tinha que ser feito. Era profissional, né? Entendeu? Inclusive, quando ela ia operar fora, ela me chamava para instrumentar para ela, fora. Nossa. Isso, eu achava aquilo, sabe? O próprio Enzo, eu fiquei mais de mês sem falar com ele, entrávamos em cirurgia sem nos falar. Então, eu separava bem o pessoal do profissional. Hoje são todos os meus amigos, né? Uhum. Mas que eu separava bem, separava. Agora, esse modelo que você falou que tem agora, Alan, várias pessoas fazendo o trabalho, né, que ela só fazia. Você é a favor desse modelo ou você prefere menos gente na sala de cirurgia? Assim, o que é melhor para o médico? Para mim, eu tenho que entrar concentrado naquilo que eu vou fazer. É um tempo mais principal do que os tempos que estão antes e depois. Uhum. Porque eu tenho que entrar com a cabeça vazia,
dessas coisas, eu não tenho que me preocupar. É. Então, se eu estou com gente do meu lado que, né, que prepara o paciente da maneira que eu quero, que faz o curativo da maneira que eu quero, que, né, entra em campo, se posiciona, se comporta em campo também, porque muito, né, tem gente que entra em campo para fazer fofoca, para ficar falando mal dos outros, ok, aquele momento. Existem os momentos de descontração, perdão. E existem os momentos de muita seriedade. Porque tudo tem o tempo principal da cirurgia. Claro. No que você está raciocinando e fazendo, está moldando a sua cirurgia, ali é todo mundo em silêncio, pensando junto, raciocinando junto. Qual é a hora de conversar? É uma hora da sutura, que já está tudo estipulado, já está tudo... aquela aí questão, está naquele finalmente. Né? Eu pedi para passar um vídeo aqui rapidinho. A pedido do Alan, estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre a importância da instrumentação. Eu sei que meu avô, professor, valorizava muito essa profissão. Dar meus parabéns para Solange, que o acompanhou durante tanto tempo e que segue na ativa. Meus parabéns, Solange. Obrigada. Muito legal, né? Ouvir esses depoimentos. Coloquei aqui o Antônio Paulo reconhecimento. Eu digo em homenagem ao professor Pitangui. Lá na clínica, muitas vezes, o professor Ramil, um dia virou para mim, eu estava próximo do telefone, estava a Jane e a Nicole, que são as outras duas instrumentadoras. E o professor Ramil virou para mim e disse assim: você é a melhor instrumentadora do mundo. Aquilo eu senti prazer de ouvir, mas eu fiquei constrangida pelas minhas colegas, entendeu? Porque aquilo ali eu sei que machucou as duas. Mas eu acho que não. Eu acho que às vezes você tem que entender que de repente você também era uma pessoa na qual elas se inspiravam. Né? Eu acho que era assim. Elas se inspiravam, assim. E o que a gente vê diferença mesmo, por exemplo, você é corriqueiro, né? A gente sabe isso. Você pede material, aí chega o seu material, tá tudo uma zona, entendeu? Tá mal. Tem que ser organizado para ser instrumentador, né? Senão não seja. Muito. Tá tudo uma zona, o material não foi limpo direito, sei lá o quê. Aí você tem que não é suspender a cirurgia, mas interromper o que tem que fazer. Pega o material mais importante, coloca aí, pega o material da casa, às vezes não é um material tão eficaz, né? Eu sei que tem mais gasto, aí você põe. Isso aí eu digo sempre, porque eu não deixo os meus cirurgiões se incomodarem com isso. Quando acontece alguma coisa, eu vou direto para os chefes. É o chefe médico, é o chefe do CME, é o chefe de enfermagem. Eu só falo com o chefe. Não falo com o subalterno, porque eles não vão resolver nada. Então, eu chego nos chefes. Escuta aqui. Olha só. E aí tem uma coisa, aconteceu isso. Por acaso isso chegou aos seus ouvidos? Ela disse, não, ninguém... Chefe da enfermagem. Não, ninguém me passou. Eu digo, pois é, eu estou te passando porque eu sei que não chegou nos seus ouvidos, mas está faltando esse material. O que acontece? Hoje em dia, no hospital, eles não te deixam mais preparar a sua caixa. É o hospital que tem que preparar. Então, você chega no hospital... selos de acreditação, existem coisas assim. Você chega no hospital, você põe o seu material todo exposto, elas fazem uma foto do seu material para ter certeza do que você está deixando e levam para outra pessoa fazer o material. Então, quando eu vou abrir a minha caixa, eu vou conferir se está tudo certo. Quantas pinças tem? Entendeu? Quando eu olho, está faltando isso. Aí eu cheguei para a chefe do CME, que é a chefe do Central de Materiais, eu digo assim, você quer me informar para que serve essa foto que você tira? Se quando vocês me dão a minha caixa, me dão incompleta? Eu quero o meu gancho, que está faltando. Aí isso passou. Aí eu vou procurar. Tudo bem. Passou uma semana e o gancho não apareceu. Passou a segunda semana, o gancho não apareceu. Fui na chefe. Eu digo, olha aqui, está acontecendo isso. O meu gancho não apareceu há 2 semanas, eu peço. Então, não tem sentido vocês fazerem uma foto e me darem o material faltando. Vou resolver isso. Vou para casa. Chego em casa, o telefone toca. Ah, dona Solange, é a Mariana do CME. Estou ligando para a senhora para avisar que o gancho apareceu. Eu digo, então, por favor, você põe, esteriliza separado e deixa em cima da minha caixa.
Quando eu cheguei para operar, estava lá o gancho bonitinho. É esse? Eu digo, claro que é esse, você não viu na foto? Aí eu não tem que aguento, se né? impor às vezes. Aí, às É vezes, porque você vê uma pessoa acostumada com um grau de É, exigência e é, excelência, vendo o trabalho que ela sabe fazer com a mão nas costas, com o É. pé nas costas, com as É. duas mãos nas costas, sendo feito de qualquer forma, realmente é a é. mesma coisa que você, né, entregar para uma passadeira uma roupa que você sabe passar e a passadeira te entregar Uhum. ela mal passada e você vai Uhum. ter que passar de novo. aí o Literalmente que é isso. aconteceu? Eu fui falar com o diretor médico e ele me autorizou a preparar minha caixa. Aí eu chego no CME para preparar minha caixa. No hospital grande, a máquina que lava o material está sempre ocupado. Então, você termina da cirurgia, você vai levar o seu material. Se você tiver que esperar 1, 2 horas para poder Nossa. usar, É. Já está Agora, cansada da então cirurgia. acho que é interessante. Como É. é que é a limpeza do material que você fazia em 1970, 80, É. e como é que ela está hoje no hospital grande ou só numa boa muda, clínica? os produtos, porque antigamente você deixava ela ficar de molho no desencrustante 20 minutos. Hoje, quando você sai da sala de cirurgia, já tem um desencrustante próprio É que aquele você já tira o sprayzinho, né? sangue. É. Você espreia já uma sprayzada no instrumental e aí você joga o soro, já está sem sangue. Ela vai para a ultrassônica quando você entrega o material. Quer dizer, quando eu Ela tiro entra a numa bacia foto, ultrassônica que Uhum. faz um. é, quando você entrega o material, eu já entrego o material sem sangue, Uhum. porque Mas não como é é que todo era no tempo que mundo. não tinha ultrassônica? Era no ar comprimido? Não, era ar comprimido. Nós secávamos material com ar comprimido. Demorava mais. É, Agora é mais demorava. ágil, né? Agora só tem fila, Se né? bem que agora tem ar Agora tem a comprimido. fila. Continua ar comprimido também, entendeu? Porque você, quando vai colocar o material para esterilizar, Solange, por favor, me corrija se eu estiver errado. Se você deixa água, esteriliza, quando volta a esterilização, ele pode estar enferrujado. Ele tem que ficar na secagem, o tempo certo de secagem. Porque Uhum. se você tirar do autoclave ele quente, ele condensa, o calor condensa e ele vai ficar úmido. E aí você não pode usar. Não pode, porque não está Que aí, estéril. aí não é. Se você usar imediatamente, eu acho que até pode, mas eles não aconselham, Mas realmente eu não sei. porque por causa da micobactéria. Ah, Que tem a essa questão. micobactéria é uma bactéria que ela vem na umidade. Ah, sim. Olha quantas coisas que você tem que Não, saber, é. tá vendo? A Solange, me gente diz nem aqui, imagina. você viu essa empresa sendo criada? É, se mexe. Antigamente, Como é que o professor Pitangui tinha, como é que chegou a prótese, como é que esse alimento? as Você próteses lembra eram como de era? silicone transparente. Ah, não era Elas, nem assim não, ainda. não. Era silicone transparente. E elas vinham dentro de uma caixa sem ser esterilizada. Então, nós tínhamos que fazer o preparo Ah, e uma perguntinha de leigo. Isso aqui também faz parte do seu trabalho? também. Não, fazia. Fazia, agora não fazia. mais. Ah, tá, entendi. Aí, quando elas chegavam, Ela chegava numa caixa, um Chegava montão numa amontoado, tudo caixa. dentro da caixa. como vem os moldes, Sim, né? Os moldes. vinham. Uhum, Vinham os moldes. Então, você tinha que lavar, uhum. lavar muito bem lavado. Você preparava uma bandeja com uma compressa, colocava as próteses ali dentro, fechava e botava no autoclave. E identificava para poder saber na Identificava, hora de abrir. Identificava. Isso não tinha grau cirúrgico ainda. Ah, não? Naquela época não tinha grau cirúrgico. Você botava na bandeja, cobria com a compressa Esparadrapo. e a tampa ficava assim, por baixo da caixa. Você botava no autoclave a tampa por baixo e a bandeja por cima. Explica o que é grau cirúrgico. Grau cirúrgico são esses envelopes que a gente embala o material para colocar no autoclave. autoclave. Ah, tá. Antigamente você enrolava em panos. Pano em cima de pano. Porque As aí caixas eram- você botava aqui o pano, aí você abria com a mão suja o pano, mas aquele pano de dentro estava esterilizado. Então você só Eram botava a 2 mão. panos. Eram 2 panos, ou às Ah. vezes mais, né? Entendi. E aí, E agora isso aqui faz e aí parte começou- não faz Agora parte vem mais tudo do seu trabalho. esterilizado. Não. agora eles. Facilitou, né? Facilitou O muito. Civimed tem aqui ali em Caxias, na fábrica deles, todo o sistema de esterilização, né? Você coloca, ele é feito, quase não tem contato humano, Uhum. né? É cheio, é fechado, são feitos testes, você passa 22 dias com a máquina fazendo assim em cima da prótese para poder Caramba. testar.
né, a Uhum. durabilidade disso. E depois, Eu acho muito bonito isso. depois você pega e ela entra numa caixa, que entra dentro de outra caixa, que aí sofre um processo de esterilização através do óxido de etileno, que é um outro processo de esterilização que não tem nada a ver com o autoclave, que são A aqueles caixa grandes esterilizada fornos em óxido de em etileno, óxido de etileno. aí depois é que vai para outra caixa. Isso. A caixa dentro da caixa e depois de esterilizado vai para outra Vai caixa. para a caixa de transporte É. e é embalada naquele plástico em volta É. da caixa de transporte. Uhum. Agora, você é organizada assim na sua vida, Solange? Seu armário? Tudo meu é organizado. Eu tudo. tô aqui imaginando como é Tudo que é é. organizado. Inclusive, a minha filha tem a chave da minha casa e quando ela vai na minha casa que eu não estou, eu sei que ela esteve lá. Porque Mudou até o negocinho tapete de da lugar. entrada é reto. A toalha do banheiro é alinhada. Minha filha diz que eu tenho Mas eu toque. acho que isso é importante, né? Para o trabalho que Dizem você que eu tem, tenho né? Que é toque. imprescindível a Você organização. sabe que ainda estão marcando lá no hospital, ainda estão marcando com fitinha? Ou eles já estão querendo que todo mundo marque sem fitinha, O quê? o material cirúrgico? E eu continuo marcando. Eu continuo A gente marcando. chegava e ia para casa dela, aí, sujeito, vamos lá para casa que precisa marcar. Eu não vou fazer sozinho, você tem que me ajudar. É. Que eu tinha que preparar o material para ele levar para o Maranhão. Aí E senta eram no as duas chão, caixas, e arruma, limpa, e passa limpa, e água passa. raiz, Não é passa assim, querosene. Alan, é assim. Mas aí não marca levava isso ela e para o tal. Maranhão. Não, no começo ela foi comigo para lá. Foi. Fui para organizar. Mas agora você leva Ah, outra pessoa? Tem alguém? Não, Não, agora não. tem uma menina de lá. Tem. de lá, que aprendeu Tem direito. a Ideni, Agora- minha escudeira lá. Eu, Solange, quais são os riscos, assim, de você pegar uma instrumentadora que não esteja, assim, preparada, né, para aquela função? Eu digo assim, qualquer profissão você tem que gostar daquilo que faz. Uhum. Quando você não gosta, não insiste, porque você vai ganhar dinheiro um mês, não vai ganhar no segundo mês. É. Porque você tem que gostar. Toda profissão você tem que gostar. Uhum. Senão não vai. Eu fico assim, preocupada, porque eu não vi, mas me contaram, né? Uma instrumentadora nova estava em campo, e aí o anestesista olhou para ela, ela estava coçando a orelha. Aí eu digo assim, coitada. Aí ele disse, olha, troca sua luva porque você contaminou sua mão. Você Isso sabe- é importante. O que a instrumentadora não pode fazer na Nada. sala de cirurgia? Nada. Tocar em nada. Não, Não, vai na tocar em nada, verdade, a não ser no é. material dela. As pessoas não sabem o seguinte: depois que você entrou, né? Entrou na sala cirúrgica, tá lá, o paciente está sendo anestesiado, tá. A hora que eu A partir começo do a abrir meu momento que ela material, abre o material dela, as pessoas têm que estar obrigatoriamente de máscara. Ah, tá. Porque ela você abriu o fala material e- estéreo, exatamente. É. Tem que estar de. E o paciente está lavado, vocês têm. Então, o paciente, se uma pessoa entra no centro cirúrgico e tá sem estar corretamente aparamentado, é um risco potencial Uhum. para aquela cirurgia se contaminar. Então, ela pega no pé dos anestesistas, pega no pé de todo mundo, tá sem máscara, doutor. todo mundo. Não, mas tá certo. Comigo é o ninguém seu faz nada trabalho, errado, né? não deixo. É. Agora, como é que tá assim a profissão de instrumentador? Tá regulamentada, não tá? A pessoa Então. que quer ser instrumentador. E o faz que eu escuto falar é que o curso de instrumentação cirúrgico, sozinho, ele não tem valor nenhum. A instrumentação cirúrgica hoje é uma especialização do técnico de enfermagem ou do auxiliar de enfermagem. tem que ser da área O da Conselho saúde. Regional de Enfermagem não reconhece os cursos de instrumentação cirúrgica puro, Entendi. Então Eles a pessoa não- já tem que ter uma base, porque né? você de tem que saúde. ter a base disso tudo. É. Essa base, esse começo que eu tive lá da clínica, Aham. que tem e tal. Eu tive que fazer um curso auxiliar de enfermagem depois, porque o Corém exigia. Uhum. Porque o meu diploma não era reconhecido, mesmo com a Ele era experiência que eu eram tinha. cursos paralelos. Entendi. Né? Entendeu? Mas você vê que tem tanta gente que é agradecida. Vamos ver se tem alguém aqui para falar com a gente. Estamos passando aqui para Ah. falar o quanto que é importante a sua dedicação em ajudar a gente na nossa formação como Ah. cirurgião, que é você tem tudo que você fala, assim, tem um motivo, por mais que às vezes seja um pouco mais incisiva, que alguém interprete como que você está brigando com a gente, mas tudo tem um motivo. E esse motivo sempre é muito bem-vindo. Então, eu queria passar aqui para agradecer por todo o apoio que você dá, por todos os ensinamentos
E é triste pensar que você não vai estar aqui a vida inteira para me ensinar. Um beijo bem grande. Essa é a doutora Ive Dantas, que trabalha com Solange. Super novinha, né? Ah, ela... Eu escolhi ela. Ela não fez a escola do Pitangui. Mas um dia nós estávamos no Hospital da Plástica e a doutora Bárbara estava precisando de alguém para auxiliar. Eu aí virei para ela e disse assim, você tem cirurgia agora? Ela disse, não. Eu disse, você quer entrar com a doutora Bárbara? Ela, quero. Todo mundo quer entrar com a doutora Bárbara. Ela entrou. Quando a doutora Bárbara precisou de auxiliar, eu virei para ela e disse assim, olha, se você pegar a Ive, eu me prontifico a colocá-la do seu jeito. Então, ela disse, então vamos experimentar a Ive. Foi quem chamou a Ive. Então, eu pego no pé da Ive muito, muito, muito. Ive não é assim. Mas ela gosta, viu? Ela gosta. falou. E ela Não, mas a gente gosta, porque É assim que aprende, né? que custa entender que ela não está falando para implicar contigo. É. Ela está falando porque ela, principalmente, quer o bem-estar do paciente que está ali, que é Uhum. compromisso dela. É. E você perguntou o que precisa ser para, né, para ser bom instrumentador. Uhum. Precisa ter comprometimento com o paciente. Entendeu? É chegar cedo, é ir embora no final, é chegar antes do cirurgião, é estar junto lá. Okay. Se precisar de noite, tem que estar lá também. Tem tudo isso. Uhum. Entendeu? Agora eu falei dela que é bem novinha, os novos desafios, né, Solange? Que tá chegando aí robô para operar, cirurgia robótica. Você acha que vai mudar a sua profissão? Vai mudar o jeito de trabalhar? Eu acho que ainda na cirurgia plástica não, né? Por enquanto ainda não. Apesar das tecnologias, de vez em quando a gente acaba utilizando uma coisa ou outra. Mas é porque o básico, se você não aprende, você não sabe fazer o diferente. O robô não vai saber cuidar tão bem assim, né? Dos instrumentos. Ele pode até cuidar, né? Mas não sei se vai ser com tanto carinho. É verdade. Você está trabalhando até hoje? Estou. É mesmo? Estou. Que legal, Vale né? pra caramba. É. Trabalho. Eu só parei com o Dr. Alan porque eu estava muito cansada, então eu diminuí. Aham. Porque era Porque ele faz várias cirurgias. Não Não, é não. isso. É porque É porque a doutora Bárbara, ela opera segunda, quarta e sexta. E o Alan opera terça e quinta. agora Ah, agora eu tá. quero mais que isso, graças a Deus. Então eu tinha quase que a semana inteira tomada. Aham. E a idade pesa, entendeu? Pode Sim, dizer que sim. não, a cabeça está boa, mas o corpo não aguenta. Uhum. Então, quando eu saía da cirurgia, eu estava muito cansada. Aí eu precisava tomar um E vou te falar, remedinho. é um touro na cirurgia. Você É, nem senta na imagino. cirurgia. Até hoje eu Não, eu sento, não mas esse é consigo. condicionamento, Nossa, sabe? é muito tempo Eu em não pé, hein? sei trabalhar sentada. E tá calor aqui? Não, tá Tá médio. médio? Calor Tá não bom. tá. Vou pedir para aumentar o ar. Agora, você acha que essa profissão de instrumentadora é pouco valorizada no Brasil? Olha, eu acho que ela é pouco valorizada para quem não sabe trabalhar. Quem sabe trabalhar tem o seu valor, não é não, doutor Alan? Sim, Os sem médicos, dúvida. né, que você diz, valorizam os que sabem trabalhar, né? É. Porque tem que ter qualidade, para tudo tem que ter qualidade. Uhum. Eu tive uma menina que eu estava tentando prepará-la para ficar no meu lugar. Então, ela me acompanhou quase um mês. E um dia eu precisei chegar depois, que eu estava com uma cirurgia com ele, e precisava ir para a doutora Bárbara, e deixei no meu lugar. Quando ela foi dar o fio para a doutora dar o ponto, ela simplesmente não usou o porta-agulha, deu o fio na mão, a agulha na mão. Aí a doutora disse, não é possível. Aí a doutora reclama, nossa, mas ela tem a mão pesada. Quando ia cauterizar o vaso, ela empurrava a mão da doutora. Aí eu fui corrigindo. Quando estava perto de completar um mês, ela virou para mim e disse assim, ela tinha feito instrumentação cirúrgica, mas não tinha estágio ainda. Ela estava entrando em cirurgia comigo como se fosse um estágio. Aí, quando estava chegando perto do final do mês, ela virou para mim e disse assim, Solange, eu já estou com você há quase um mês e você até agora não falou quanto vai me pagar. Eu aí perguntei para ela, quanto é que você vai me pagar pelo que eu já te ensinei? Ela aí virou para mim e disse assim, então não venho mais não. Então As pessoas elas têm hoje em dia, infelizmente, obviamente todo mundo precisa ganhar dinheiro para pagar a conta, mas essa gratidão e reverência você não tem mais.
Entendeu? A gente foi residente do professor Pitangui, a gente não ganhava nada. É, A gente ainda pagava para estar lá. pagava ainda. Né? Mas é uma escola, né? E ali, depois né? a gente É era um chamado. investimento para sua Não, carreira. mas não só, não existe só essa escola, existem várias outras escolas, Sim. mas as pessoas param, não entendem que ela não consegue investir nela aquele tempinho, pensando que lá na frente parece uma criança, que você dá um pirulito, R$1 milhão, a pessoa pega o pirulito. Imediatista, né? Muito A pessoa pega o pirulito, é. não pega R$1 milhão. Eu fico triste com isso, porque essa menina, inclusive, ela tinha um potencial bom, sabia? Uhum. Ela era caprichosa, na hora de... Eu deixava ela fazia bem direitinho, mas precisava muito treino. Uhum. E ela desistiu no meio do caminho. Era uma pessoa que eu queria deixar para a Bárbara. Que Uhum. pena, né? Eu não encontro. Essa valorização profissional financeira, assim, agora falando disso, como é que tá? Você acha que os instrumentadores ganham o que eles merecem, salários? Eu não preciso reclamar. Uhum. Eu ganho aquilo que eu mereço. Agora, se eu tiver que ir para alguém que precise dos meus serviços e não paga o que eu mereço, eu posso ir para ajudar, não me importo. Uhum. A Ive, por exemplo, ela começou com um serviço de pós-bariátrico. Convênio não paga, Uhum. mas eu sei que ela precisa de uma pessoa como eu, então eu vou e ganhando o que o convênio vai pegar. Uhum. Ah, então Entendeu? tá no convênio, né? É do a sua convênio, parte porque o tá. particular paga Mas ela bem. está abrindo exceção, isso que ela Uhum. quer dizer. Entendeu? Isso aí. Se for o caso de eu até fui para o doutor Luiz Mário, para o Queimadinho. No nosso projetinho lá, né? Entrei, fui lá de graça e adorei. Não é mó barato. Eu o clima não é tão bom. trabalho só para quem pode pagar, não. A Uhum. pessoa que não pode pagar e precisar, eu vou. Uhum. Mas se precisar, não, Isso Sabe, é vocação, bom, né? eu vou e com prazer, vou com muito A prazer. gente fica lá, né? Não é? Bate papo, fala de Nossa, coisa, é muito faz bom. tanta coisa legal Eu ali. estava numa cirurgia com a doutora Bárbara. E o doutor Eduardo é anestesista do doutor Luiz Mário, que faz os O queimadinhos. doutor Eduardo esteve aqui no nosso podcast Uhum. na semana E passada. aí o doutor Eduardo ligou para o doutor Luiz Mário dizendo que ia chegar atrasado porque ele ainda estava em cirurgia com a doutora Bárbara. E aí o doutor Luiz Mário disse, talvez não haja cirurgia, porque a instrumentadora dele, o marido, tinha sido atropelado, estava na emergência e ela estava com ele. Aí o doutor Eduardo virou para mim e disse assim, Solange, você quer ir para o Queimadinho quando sair daqui? Eu digo, vou. Ah, Solange vai, doutor Luiz Mário. Aí vira a Bárbara, então eu vou também. E aí fomos todos para o Queimadinho. Foi ótimo, fizemos a cirurgia, eram 2, e foi tudo bem. Depois de 15 dias, eu voltei lá de novo, ajudei a tirar os pontos do doutor Luiz Mário, que eu não sei como eu enxerguei, mas eu enxerguei. E foi ótimo. E qual é o material que vocês usam hoje? Eu estava pesquisando sobre essa profissão do instrumentador e eu descobri que ela é bem antiga, né? Ela começou 2.500 anos antes de Cristo, pelos egípcios que usavam para mumificar, né? Eu achei bem interessante isso. E eles usavam bronze, né? Mas aí ao longo do tempo foi mudando, né? Qual é o material adequado, assim, hoje em dia que vocês usam? A gente trabalhar. Para Aço. trabalhar. Aço. Aço, né? Aço. E mudou? Não. Sempre Não. foi, desde que você começou. Não, mas o que não é de aço fica ruim. É. Aham. Às Tem vezes tem uma mistura, uma liga qualquer, uma e liga aí de o pior material qualidade, material rapidinho vai acaba embora. rápido. Uhum. Por isso que a gente fala que às vezes a gente começa uma cirurgia e tem R$500 mil de equipamento na sala de cirurgia, as pessoas não sim. entendem. É caro. É, Porque você pega é. um Uma bom pinça, porta-agulha. uma pincinha. Eu comprei agora uma pinça É. longa para Ive, R$240. Aí Uma você pega pinça. um porta-agulha, que é um objeto que você usa mais, Uhum. e a pinça, às vezes, você É. vai trocando mais rápido, né? Porque É. a pinça gasta muito, muito. Aí você pega um porta-agulha, 700, 800 Tesoura para molar é caro. Gente, é muito dinheiro, realmente. Entendeu? Aí você Vocês vai- investem aí Tem aí. você- tesouras que custam 300 e poucos reais. Caramba. Não, R$300 não. Você tem material importado, material da Medicom. Sim, eu não estou dizendo Medicom, não, estou falando do importante, estou falando nacional. material da Medicom, tudo assim, $400, $500 a tesoura, afastadores diferentes. Aquelas de cerâmica são Cerâmica, caríssimas. Uhum. Mas eu estou falando do básico, né? Sim, sim. E lá na Med Shop, né, Alan, a gente pode encontrar não esse tipo de material. Não, esse material Esse não tipo de tem material lá, não. Esse é para Tem o aqui, paciente. na Medshop a É, gente Med tem Shop aqui é paciente. a placa de a gente colocar no paciente no pós-operatório, às vezes de lipo, às vezes de abdominoplastia.
É uma placa, essa Ela é essa boa, marca que ela muito não é boa. aquela coisa muito dura, Não, né? essa Então... marca é indicada pela doutora Mariane. Ah, sua contou, filha! né? Sua filha esteve aqui. Aliás, se você não acompanhou o podcast com Eu a doutora acompanhei. Mari, Volta lá. é só olhar aqui, né, na nossa playlist e É. acompanhar com a doutora Mari, excelente nas cicatrizes, É, né? Ela é. se especializou nisso. Tecido- Já tecido trabalharam juntas? cicatricial. Ou não dá certo? Às vezes, acho que tem uma foto aqui que você mandou pra mim, não tem? Você estava Ah, sendo cirúrgico. mas quando ela foi fazer o intraoperatório. Eventualmente ela faz o intraoperatório pra gente, e pra Bárbara também, É. no caso. Aí É. ela tava lá. Você Aí gosta de trabalhar com a filha ou não? Brigam muito na hora? Não? Não, Na hora não. Não é essa coisa de Ela já relação. me chamou para falar no curso dela, entendeu? Aham. É verdade. Mas eu não tenho o dom que ela tem para Aham. falar. Ai, tá falando pra caramba. Ué, lógico que tem. Você é professora, ó. Professora tem o dom. Mas- E você já via também nela essa vocação para trabalhar na área médica? Ela frequentava muito a clínica, né? Uhum. Quando eu trabalhava na clínica. Uhum. Então, os olhinhos já brilhavam naquele tempo, né? E como lá todo mundo ficava muito cansado e tinha problema de coluna, ela dava um jeitinho, ela Uhum. fazia aquelas massagenzinhas dela até que ela resolveu ir fazer fisioterapia, né? Porque Uhum. a Mariane, quando ela era adolescente, ela só queria saber de dançar. Depois é que ela foi, que tomou jeito mesmo e foi trabalhar. E ela foi para uma área muito legal, né? Que ela se Foi, especializou foi, bastante, foi. né? Aí tem que estudar Tem bastante, orgulho, né, da porque filha, né? E tenho. que Eu chegar sou uma ali- pessoa abençoada. Eu Ah, recebo bênçãos todos os dias, tanto pela filha, pelo filho, pelas pessoas com as quais eu trabalho, pela minha caminhada, por tudo que eu já fiz e por tudo que eu ainda vou fazer, se Deus com quiser. certeza. Que legal. E Com formando certeza. tanta Então, gente, né? eu Deixando um acho- legado, né? Que é esse eu sou aprendizado. muito agradecida a Deus por tudo isso. Tem mais gente aí Tem que mais deixou gente aqui, depoimento? porque ela falou que eu trabalhava na clínica. Aí eu pedi para um amigo. Olha, o Enzo, por isso que o Enzo Tá me ligou. sem áudio, tá sem É, tá áudio. sem áudio ele. Começa de novo, Fabrício, por favor. Alan, muito obrigado pelo convite a fazer uma homenagem a Solange, a nossa querida amiga e grande instrumentadora. Para mim foi uma mulher muito especial porque com ela eu aprendi muito nos primeiros passos meus na minha caminhada profissional como cirurgião plástico na clínica do professor Ivo Pitangui. Solange, agradeço muito tua parte profissional, tua dedicação e tua disciplina cirúrgica. No solamente para mí, sino para muchos cirujanos plásticos que pasaron por tus manos. Muy obrigado, Solange. Te considero no solamente un ser humano grande, sino una gran amiga y parte de nuestra familia. Muy obrigado, Solange. Tadinho. Ele dizia que antes dele conhecer a mulher dele, eu era. Ele dizia, brincava, se ele dizia brincava. meu marido, ele dizia que era Ah. meu marido. Com ele, eu fui para o Chile e passei 28 dias Operando. no Chile operando com ele. Caramba. É. E é diferente trabalhar com estrangeiro? E com ele também, eu fiquei um mês sem falar com ele, trabalhando junto. Porque tem a questão da língua, mas mais ou menos, Mas né? eu Vocês não. comunicam por o gestos, Enzo- né? Nós não o Torenzo precisamos. Torenzo de É. Rivera, ele foi criado na clínica Pitangui. É, Então, ele foi residente da clínica. Aham. E o que eu acho interessante é que nós não precisamos falar durante a cirurgia, porque tudo aquilo é o que tem que acontecer. Uhum. Um passo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e acabou. Uhum. É aquilo. Ele não precisa me pedir nada, porque eu sei que eu tenho que dar. Ele também não precisa falar comigo, fica lá trabalhando. Se comunica pelo olhar, né? Não é? Isso daí eu acho muito interessante, porque eu digo assim, parece telepatia, não é? É. Na cirurgia. na cirurgia é. Durante Quem a gente- quem não tá acostumado a ver, É. acha que a gente é tudo maluco. Assim, incrível. a Bárbara pensa e eu faço. O doutor É. Pitangui pensava e eu fazia. É O isso Alan aí. também pensa e eu faço. É. Também. É. Porque a gente, Daí a dificuldade, né? De você encontrar um sim, na instrumentalista. verdade, tem que colocar do seu jeito. Não, né? eu não estou mais com ele, mas quando ele precisa, ele É. pede socorro. Eu vou. Sim, porque às vezes você tem uma SOS, cirurgia grande, ele precisa Solange. de mais gente em campo trabalhando também. Aham. Mas é Aquela importante. rotina constante é que eu não quero mais, entendeu? Porque eu Uhum. não estou mais Claro, aguentando. claro. Tem que curtir também um pouquinho a Mas, vida, né? é. Ir pra praia, dar uma Mas você sabe que voltinha. é tão prazeroso para Eu mim. não ando na assim, praia nem nada, eu ela não fica ando. em casa. Eu Tem moro que na praia andar, e não porra. vou na praia. Não detesto mais a praia agora. Mas eu digo assim, é tão prazeroso para mim o trabalho sim, eu que entendo. sabe, Não eu quer, sinto falta. quer trabalhar até quando eu der, sinto né? falta. É.
Tem mais depoimento aí? Tem bastante. Eu vou pedir para o Fabrício botar aqui. Tem umas fotos que a gente conseguiu também. Tem umas pessoas que se prontificaram a falar, que fizeram questão. É Então, mesmo? vamos lá. Essa é muito querida aí. Meu pai! Vamos lá. Dá o start aí, Fabrício. Essa aí, são algumas fotos em cirurgia, né? Quando a gente fica observando, essa é a doutora Bárbara, a doutora Carol, a doutora Renata, a doutora Bárbara com a doutora Ive, que eles trabalham juntos. Eu tô lá atrás. Lá, viu? Eu vi doutor você Juarez. Doutor Juarez foi residente da clínica em 1972. Isso aqui, Esse quando foi aí. ver aquela que Aos estava. 25 anos. Volta uma lá, volta Os lá. 25 com Dá o pra professor voltar, Pitangui. Fabrício? Dá pra voltar com o professor Pitangui lá? Não? Acho que tá indo muito rápido. Tá muito rápido? Professor Pitangui, doutor George, doutor Eduardo. Eduardo Lintz, Doutor Eduardo, Mariane estava aqui. Enzo. Começa de novo. Vamos começar de novo. O negócio do Juarez está aí? Juarez Avelar. É. Tem vários tipos de tesoura que eu vi ali, né? Cada uma tem. No meu entendimento, instrumentadora é uma profissional indispensável para uma cirurgia plástica que eu realizo. Ela administra com competência não só o campo cirúrgico, como também a organização pré- e pós-operatória. Eu não prescindo da presença de instrumentadora ao meu lado. Ele me deu esse livro aí de presente Ah. de reconstrução de orelha. Eu dei para o Alan, porque Sim. eu não faço reconstrução de orelha. Mas... Não, o professor Juarez é um grande professor, um grande aluno do professor Pitangui, Ele foi. que trabalha em São Paulo. Então é engraçado que ele foi residente da clínica em 72, 73. E aí eu vou muito aos congressos, né? E quando eu cheguei nesse dia aí no congresso, eu disse assim, doutor Juarez, o senhor não sabe que eu guardo até hoje uma foto, porque ele era tão bonito que diziam que ele era parecido com o Tarcísio Meira. Aham. E ele, quando ele terminou, ele fez uma foto com dedicação e tal, e mandou o convite da clínica dele, da inauguração da clínica. E eu guardei. Aí ele disse para eu levei para ele, vi a foto que eu guardava. Ele disse, Solange, nem eu tenho essa foto. Nossa, muita história, né? Não é? Eu tinha te perguntado ali que eu vi vários tipos de tesoura. Tem nome cada tesoura daquela? Tem. É? Tem tesoura de metebal curva, reta, tesoura de fio, tesoura de Joseph. Cada uma Caramba. tem um nome. Nossa, e como Cada é que você uma- faz para pedir a tesoura que você quer? Ela sabe. É que você Não, vai mas usar. Eu tenho que saber também o nome, né? Ah, Mas eu sei o nome, mas eu tenho que... ela tem que saber para que usar e Pra que naquele cada momento, uma né? usa para uma determinada tá. fase. Naquele entendi, momento. O entendi. descolamento é uma, para cortar o retalho é outra, para cortar o Aham. fio é outra, para cortar a pele é outra. Cada uma tem o seu momento. Aham. Pro leigo, olha, tudo tesoura. Não é? Tem mais depoimento aí? Olá, pessoal. Bom, Alan tinha me pedido para poder falar um pouco sobre a questão da importância da instrumentação cirúrgica, né? E aí, Solange, muito obrigada por toda a importância dessa presença, né, durante a cirurgia. Por quê? A instrumentação cirúrgica, ela não somente te protege de algumas coisas, de alguns eventos, né, como infecção, cuidado adequado com o material, para que você também não perca o seu próprio material quando você leva para dentro de um hospital. Tem todo um cuidado, toda uma sequência que é feita com relação a isso, né? A essa caixa cirúrgica, que é uma caixa de metal contendo tesoura, bisturi, pinças, tudo isso. E a instrumentadora, então, pega esse material e ela cuida e te entrega numa sequência lógica, para que a cirurgia tenha toda uma dinâmica e tenha uma velocidade adequada. Então, ter uma instrumentadora experimentada, uma pessoa que conheça os passos da cirurgia, é essencial para que a cadência ocorra, porque aí o paciente fica menos tempo anestesiado, nenhum passo cirúrgico fica para trás ou esquecido ou minimizado, né? Ele é totalmente executado, exatamente como se fosse uma orquestra, onde cada músico desempenha a sua função. E a instrumentadora, e eu sou muito abençoada em ter a Solange, que ela consegue dar essa dinâmica para a cirurgia, que é extremamente importante, né? Não só, como eu disse, com relação ao material, mas para esse tempo cirúrgico, para que a gente não esqueça nenhum detalhe e para que tudo saia no momento adequado.
Um grande beijo para vocês. Ah, explicou direitinho, hein? É É, como se entendeu? fosse uma escola de samba passando e- pela Sapucaí. E uma coisa também, né, Solange, que depois a gente não é uma equipe de cirurgia, depois a gente é uma família. É. É. A gente é Ela amigo, a gente passa muito tempo frequenta, junto, a gente né? passa muito Ela, tempo quando junto, a chegou gente lá na frequenta a casa um do clínica, outro. ela fez a prova, passou, mas não entrou, porque tinha um estrangeiro lá com uma indicação. Passou para outro ano, digamos assim. Ela ficou para o ano seguinte. Então, quando eu saía da clínica, eu passava na. Como é que chama aquele parte lá Centro de estudos? do centro de estudos, ali, daquelas fotos? Ah, na sala de slides do Aquela professor salinha de Tanguy. slides. Aí eu vi aquela menina sentada ali, só mexendo naquele slide. Digo, meu Fazia Deus. parte da nossa formação ficar na sala de slide, montando os slides, colocando os E eu slides na ficava ordem das palestras do professor. Aham. com um dó dela ali, porque todo mundo podia ficar no anfiteatro assistindo cirurgia, podia entrar no centro cirúrgico para assistir cirurgia, e ela lá só trabalhando. Quando foi no ano seguinte que ela começou a frequentar o centro cirúrgico, aí eu já adotei. Aí eu comecei a tomar conta dela, já puxava mais para cirurgia, e ali foi, né? Foi aquela empatia mesmo. Aí joguei ela para a doutora Jane Brentano, que também, aí ela dizia assim, a baixinha, você quer a baixinha? Eu digo, eu quero a baixinha, põe a baixinha. Cada um tinha um nomezinho diferente, né? Porque ela dizia assim, não quero quem não sirva para trabalhar comigo. Ela mandar para o outro assistente, né? Uhum. Aí ela disse, quem é que você vai botar para trabalhar com a gente? Aí eu digo, chama fulano, ciclano e beltrano. Aí ela chamava. Aí nós fazíamos aquela panela e a cirurgia andava, porque era todo mundo no mesmo ritmo. Por isso a Bárbara tem um ritmo do doutor Pitangui, ela tem o Uhum. ritmo da doutora Jane, porque trabalhamos juntos, aí então você vai pegando o ritmo Uhum. com as pessoas, Eu né? entendo, eu entendo. Tem mais depoimentos? Tem, Alan? tem algum, tem mais um, Já estamos. Mais um. Vamos passar depois de novo as fotos. Bom, o sucesso de uma cirurgia, na minha opinião, ela depende de toda uma equipe. Cirurgião, anestesista, instrumentador, enfim, todo mundo. Como se fosse uma corrente onde todos os atos são importantes. Eu trabalho a vida toda com os Solange Altonai, para mim é um prazer. Elas são os meus olhos e minhas mãos em lugares que eu não tenho acesso. Parabéns, Solange. Ele é demais, né? É. Ele é É demais. porque Ele esse me... cirúrgico fica igual gato rato, né? Que você não conhece. É, né? Ele Não, me mas dá no trabalho. fundo é amor, né? Aham. No Eu fundo é trabalhei com a amor. mãe dele, Ah, trabalhou com é? a doutora Natércia. com a né? mãe dele na legal. clínica. Hoje eu trabalho com ele e com a filha dele. com a de vez Nanda. Que em legal, quando. que É. legal. E você não sabe, você vê o destino que é. Eu estudei em colégio de freira. Você sabe que a tia da mãe dele foi minha professora no colégio de Ah, é? freira. Nossa, Madre Monte Flora. tudo conectado, né? Mas as pedras vão se encontrando, né? Eu digo, como é que pode isso? É. Quando eu disse para a mãe dele que eu tinha uma professora que tinha o mesmo sobrenome dela, ela disse assim, é minha tia. Eu digo, pois é, você vê como são as coisas, né? É. Você continua dando aula ou não? Só. Eu- Não, ela dá não, aula, eu ela nunca. dá aula para você. Eu tenho Eu alguns só dou- residentes que eu peço para ela dar uma olhada. Então ela Aham. recebe lá, junto com a Bárbara, no caso especificamente para acompanhar as cirurgias da doutora Bárbara. Mas são aí eu cirurgias. pego no pé mesmo. Uhum. Não, mas quando vai eu já aviso. Uhum. Já começo pela Não é vida postura na fácil. sala. Não já. é vida fácil. A menina chegou, já ficou de mão na cintura, eu digo, tira a mão da cintura, você ocupa muito espaço com a mão na cintura, a mão tem que ser ao longo do corpo, para trás ou para frente. Mas são Que atrapalha, detalhes que a atrapalha. gente não percebe, Eu mas digo que para ela, você você nunca sabe, fica né? no meu caminho, por favor. É. Nem entre eu e o cirurgião. Não pode ter ninguém entre eu e o cirurgião, Aham. porque senão vai me atrapalhar. Tem que saber se posicionar dentro Tem, da sala, né? tem, Como num tem. teatro. Antes, Isso é importante ajuda mais. Que atrapalha menos. É. Ah, sim. É. E atrasa muito na cirurgia quando não tem esse entrosamento, Eu fico né? assim, porque tem detalhes na cirurgia que quem está de fora tem que observar. Uhum. Porque senão não pega, porque a coisa é muito rápida, entendeu? E se você não tiver atenção, você não pega detalhes. Uhum. Tipo, teve um aluno que chegou no 3º ano que eu fui ensinar uma coisa para ele, um ponto de lóbulo. Uhum. E aí ele virou para mim e disse assim, mas Solange, você esperou eu chegar no 3º ano para me ensinar isso? Eu digo, e você dê graças a Deus de estar comigo no 3º ano, porque senão você ia sair sem aprender isso.
Porque são, Porque são oportunidades. Sim. são A coisa alternativas, acontece. se você Às tem que vezes você saber não lembra fazer. de É. ensinar aquilo, mas Não. aconteceu ali na hora, Isso. você tem que Entendeu? ensinar como é isso que eu faz, digo, né? você tem Como que ter resolver o toda a pepino. atenção. Por isso que a experiência é importante, porque aí você É. vai passando por situações que você vai vendo como lidar, É né? muito interessante. E uma coisa assim, só mais lembra disso, obviamente, mas quando eu me formei, eu era cirurgião plástico com 30 anos de idade, né? Novinho. Então, 30 anos de idade. Então, Nossa, coitadinho do Alan, quando ele começou, pegava no pé dele demais. daqui a pouco você Ele não, pergunta. ele gostou, Daqui a tanto pouco que você tá aqui. perguntar. Então, quando eu cheguei, né, eu tinha 30 Ele era um anos bom de idade. aluno, ele era um bom aluno, Não. disciplinado. Não, ele sempre foi caprichoso, mas era teimoso de vez em quando. É porque ele sabia alguma coisa, então Sim, ele fazia sim. diferente, entendeu? Então você tem uma rotina. Aí chega a pessoa querendo fazer diferente, você não vai Uhum. deixar. E aí eu sempre fui o mais novo, quando eu comecei, eu era o mais novo da minha equipe. Então, a Solange, as pessoas achavam que ela era minha mãe, Uhum. né? Então eu perguntava, quem é É. sua mãe? Sua mãe já esteve aqui. Eu falei, tá bom, tudo Quando bem. eu chegava com ele para fazer alguma urgência, aí eu até às vezes ficava bem afastada, né? Porque todo mundo achava que era a mãe dele. Aí tinha o Eduardo, né? Que também sempre É. foi mais velho, o Leandro que me É. auxiliou muito tempo. Aí depois, com o passar do tempo, a gente, né, vai mudando isso um pouco, mas também naquele momento era importante, eu era o mais novo, Sim. né? E aí, como é que era, Solange? O que você pegava no meu pé? Pegava no pé Pegava dele. no pé o dia inteiro. Tinha tudo, pegava no pé dele. Até para ele acordar de manhã. Ah lá, vocês, até ó, pra- mais novinho. Nossa, tá a cara do seu filho aí, meu Deus. Ele que tá minha cara. É, né? ele que tá a sua cara. Até para acordar de manhã era um transtorno. É. Isso faz parte. Mas É. as cirurgias geralmente são cedo, né? Muito Você cedo. tem que funcionar cedo também. Isso é bom, Mas é uma boa cedo. dica também. Porque Porque eu, quando por é exemplo, não cedo, funciono de Eu manhã. funciono bem de manhã. De tarde já não. É. E qual. Tem mais alguma? Tem mais Tem mais algum coisa, mas depoimento? fala. Ah, tem Você mais quer um perguntar alguma depoimento. coisa? Tem mais um depoimento aí. Vamos tem, ver, que tá aí? vamos ver. Nossa, não tem. Gente, o que falar da Solange, Oh, meu Renata? Cara, ela me ensinou acho que 80, 90% do que a gente sabe. Também brigou uns 80, 90% da nossa vida Brava, inteira. mas ó, maravilhosa. A gente te ama, tudo de Muito, bom. muito, Você, gratidão do tamanho do mundo. Sou, te amo, viu? Muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos. Cotoco, irmã do Cotoco. Um beijo. Beijo. Você vê que é unânime, né? Os agradecimentos. O porque- carinho também o carinho, dela. Então, assim, eu trabalhei com a Bárbara um período, depois as meninas vieram trabalhar com a Quais Bárbara. são os nomes? A doutora Carolina Vieira e a doutora Renata Vieira. Ah, são irmãs. Não, Não. só tem o Ah, Vieira é de só comum. sobre... Elas duas trabalharam com a Bárbara também. Então Ah, eu trabalham pegava juntos, no é. pé dele, eu pegava no pé dela, eu pegava no pé de Aham. todo mundo, da Ive. Mas todas olham isso É. como uma coisa boa, né? Porque Como se um não for- elogio, né? Eu digo Pegava assim, no pé. se você for na maciota, ninguém aprende nada. Passar a Você mão na tem que ser- cabeça. Você tem que ser aquele firme mesmo, que isso não É. tá bom, faz de novo, Tá senão certo. não vai. Tá certo. E tem boas mestras assim hoje? Eu não sei. Eu não sei se tem. Porque eu fico muito no meu mundinho, sabe? Eu não quero Sei. saber o que está acontecendo por aí. Se alguém me pedir alguma coisa, eu falo. Se não pedir também, eu fico Você na já minha. presenciou, já deve ter presenciado, né, pela sua experiência, momentos de emergência, assim, que deu alguma coisa sim, errada. Sim. E aí, como é que entra o seu trabalho? Luiz, fica Certo. indócil. Porque aí não Fico foi planejado, né? Tem que desesperada. pensar rápido ali, né? Fico desesperada. Mas eu rezo tanto e o meu anjo de guarda é tão poderoso que ele dá sempre um jeito de tudo ser resolvido. Mas tem que estar preparada Você também, sabe, né, eu para esses posso dizer uma momentos. coisa para você. Eu trabalhei na clínica há muitos anos e eu nunca vi um óbito na clínica. Ai, Nunca. que bom. Na minha que bom, vida amém. toda, nunca vi. Vi, assim, problemas Uhum. que foram Ah, resolvidos. tá passando mais devagarzinho agora. Entendeu? Aham. Mas eu nunca tive Graças a Deus, passado, né? nunca passei por isso. Agora a gente pode ver mais Ah, devagarzinho, Renatinha, Carol. olha. Aquelas duas que falaram, né? Isso aí é o Bruno. O Bruno. Muito O legal. Bruno ele é sobrinho do Eduardo, ele tá. Acho que ele tá em Belém. Ele né? é em Belém. Belém, Ele foi para lá, já teve um filhinho. Assim, eu Juarez. consegui alguns depoimentos, tem outros. O Enzo.
aquele colombiano. Isso aí foi na Nos 25 anos da 25 Clínica anos da Pitangui. clínica, O professor abrindo uma a champanhe. comemoração. E a doutora Bárbara, Essa daqui era a doutora Jane. doutora Jane aqui embaixo. A outra Jane. O George está aqui também. O Antiga. Benedito, Natália. Elias. Era bom demais. Eduardo Eduardo Lins. Lins. Aí Isso aí depois, foi aí o depois, doutor- depois você foi trabalhar Quando eu com o saí doutor da Jair, né? clínica, eu fui trabalhar com o doutor Jair, com o professor Jair de Castro. Só trabalhei com o professor. Muito bom. E qual Isso aí, conselho que você dá, Eduardo. assim, ô Solange, para quem tenha vontade de trabalhar com instrumentadora, como instrumentadora? Eu acho que quem tem vontade tem mais é que ir. Uhum. Agora, procura ter uma formação excelente, né? Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Você fica naquela mesmice ali, Uhum. entendeu? Você tem que se sobressair do lado dos outros. Sim. Então, você tem que ter uma boa formação e saber realmente das coisas. Não fica aprendendo o nome de pinça disso, pinça daquilo, não. Procure saber os tempos cirúrgicos e o que você... Porque é mais difícil, essa coisa só de copia e cola, Entendeu? né? Copia e cola, Não copia e dá, cola, não você tem que dá, não raciocinar. dá. Você tem que raciocinar e acompanhar, saber o que vem depois do primeiro passo, que vem depois do segundo passo. E aí vai. E estagiar sem pensar no dinheiro, né? Porque primeiro você tem não que investir em adianta. você Você para lá tem na que- frente Você colher tem os que frutos. investir na tua formação para depois colher os frutos. Senão não vai. Exatamente. Porque tem gente que chega, se apresenta e não sabe fazer nada. É. É triste isso, né? Uhum. E o mercado tá bom? Tem mercado para trabalhar? Porque o Brasil é o Isso é segundo, uma- né? Com mais Mas cirurgias isso é plásticas. uma coisa até interessante até para falar, porque é o seguinte, as pessoas... gente, vamos lá. Toda equipe já tem a sua instrumentadora e essa instrumentadora funciona dentro da equipe. Hoje você tem um monte de gente que termina um curso, você tem que procurar a sua equipe. Né? Você tem que, geralmente, vão ser os cirurgiões mais novos ou alguns cirurgiões mais velhos que estão, de repente, trocando de instrumentadora por acaso. Uhum. Mas o que a gente recebe de, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade, não é porque a gente não queira dar oportunidade, é porque a gente tem uma rotina, uma confiança, né? um Eu trabalhar. experimentei muitas pessoas, eu experimentei, mas cada uma com defeito. Uhum. E um dos piores defeitos é o cautério com aquela mão pesada. Não, aquilo é difícil, né? É difícil, porque a pessoa que não tem a mão leve, já... E tem o trabalho assim para o instrumentador, por exemplo, eu trabalho nesse hospital, não com um médico específico. Tem também essa oportunidade? Tem, lá no Hospital Silvestre tem, não tem? Tem no Silvestre, assim, em vários hospitais lá no Maranhão, principalmente são assim. Você tem os anestesistas do hospital, as instrumentadoras do hospital. Tá. O médico chega ali e vamos colocar se isso é bom ou ruim, eu não sei. Eu acho que deve ter o pró e o contra, porque ela pode não estar tão afeita à rotina do médico, mas ela está afeita à rotina da casa, né? Então você tem uma questão E abre também um pouquinho mais o mercado, né? Porque já está fechado. Sim, eu acho que... mas eu acho que quando é assim, elas não têm tanta responsabilidade com o médico. Sim. Porque não tem aquela continuidade. Mas assim, se você parar para pensar, se você gosta daquilo que você faz, tem gente, faz com paixão, você lembra você da vai, Jane, você lá da vai clínica da Lagoa? Sim. A Jane, ela era boa. Não, você vê, você fica tranquilo. Fica tranquilo, você é boa, você gosta, fica tranquilo, o seu cirurgião vai te achar. Você vai mostrar para aquele cirurgião. E a oportunidade aparece para quem está preparado. A oportunidade não aparece para quem está lá. Não, esperando chegar. Então vai trabalhando. Eu andei um tempo que eu saía da clínica e ia para cirurgia geral, que tinha um amigo meu, cirurgião geral, que ele operava a vesícula só à noite. Às vezes eu saía da clínica e ia lá para o Meia, para uma clínica chamada Fabiano de Cristo, lá no Meia, atrás do hospital, uma subida que tinha lá. Ele ia me pegar na clínica, eu fazia 2, 3 vesículas à noite, ele me deixava em casa e no dia seguinte eu já ia para a clínica. Essa foi uma época de muito trabalho, né? Muita história, muito trabalho, e às né? vezes também, logo que eu me separei, eu trabalhava de dia no centro cirúrgico e à noite no andar fazendo particular. Caramba,
É uma Trabalhei carreira muito, bonita. trabalhei muito. E deixou um legado, com certeza, e muitos ensinamentos. Parabéns. Graças a Deus. Solange, gostou Obrigada. da água, Solange? É, ó, a água direto da fonte. Essa aqui é da Fonte São José, água Paraileve Premium. Eu escuto falar dessa água há muito tempo. Então, provou direto da fonte. Essa aqui é uma água alcalina, uma água que tem muito silício e é uma água extremamente pura, não tem nenhuma correção, né? Então, É a gente levezinha. fica muito feliz de poder comercializar esse tipo de produto. E aí Porque é uma a água de pessoa pode qualidade. comprar onde? Pode comprar tá acessando, aqui embaixo o acessando telefone. o Instagram da água da Paraileve e lá dentro tem aonde você tem a disponibilidade para poder fazer o seu pedido e entregar em casa. Alguns lugares têm o garrafão de 20 litros, outros lugares têm o garrafão de 5 litros também. E em breve, menores volumes também, prometo. Muito bem. E agradecer, né, a Eu que Solange, agradeço. a presença aqui, os ensinamentos, compartilhar a sua história de vida, de Não é? trabalho. História Muito importante assim, a gente estar com a Solange aqui, porque a gente precisa contar esse lado que fica muito não O lado contado. humano, né? O lado do humano, o instrumentador. lado do dia a dia, como é que prepara, como é que é isso, como é que é aquilo, quem toma conta, quem não toma e tal. E as pessoas só ficam vendo lá um aparelhinho passando um Vaser, um aparelhinho passando sei lá o quê, como se aquilo ali operasse sozinho. Vai lá, opera, opera. Entendeu? Então, isso tudo depende do material humano. Então, é importante a gente... a Solange trouxe aqui pela instrumentadora, pela amiga que ela é, obviamente, mas para homenagear, né, todo mundo que labuta aí no mesmo lugar, né, e se compromete a sempre entregar o seu melhor. Muito legal. E eu vi que tem o dia do instrumentador, né? Que é 6 de maio. É o dia do aniversário da minha mãe. Olha só, olha Aniversário da minha mãe. Então, vocês merecem todas as homenagens. Muito obrigada. Parabéns e que você continue ainda trabalhando obrigada. bastante, né? Se Deus quiser. E você, compartilha esse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreva. Se tem alguém na sua família querendo ser instrumentador, Avisa mande aquela tua esse amiga, vídeo. vou te mostrar um vídeo aqui dessa pessoa saber um pouquinho que da inspirou profissão. um monte de gente. Olha só como é que ela fazia, olha só como é que ela se comprometia, olha como é que isso repercutiu, como é que isso deu frutos. Então, eu acho que é uma conversa para inspirar muita gente aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que a Solange tenha gostado. Ela ficou assim, eu não vou lá não, eu não vou lá não. Tímida, mas foi legal, né? Foi um bate-papo muito legal. Aline, obrigado a vocês. Obrigada, até a próximo próxima. episódio. Boa noite, hoje gostaria de prestar minha homenagem à querida Solange, das melhores instrumentadoras que eu já conheci, de pulso muito firme, de personalidade forte, porém com coração enorme, que sempre me ensinou, sempre nos ensinou, sempre orientou, com seu jeito muito carinhoso no fundo, porém disciplinadora como uma verdadeira mãe, que é exatamente com esse tipo de pessoas que a gente aprendeu na nossa vida. Aquela pessoa que é a mais boazinha, nem sempre nos ensina muita coisa. E a Solange que sempre ela sempre se notabilizou pela qualidade, pela competência, pelo compromisso e pela qualidade de entrega de resultado, quando ela avaliava as cicatrizes ou as suturas que nós fazíamos, às vezes estava bom, às vezes não estava, ela mandava refazer e pronto, porque o Dr. Pitangui queria daquela forma. Então, Solange, minha querida, minha homenagem a você, que Deus te abençoe e muito obrigado por ter me ensinado tanto. Um beijo para você.